TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, nesse 16º domingo do tempo comum, vemos a liturgia nos apresentar o amor que é essa solicitude de Deus para com as suas ovelhas. Deus que ama e cuida das suas ovelhas. O Evangelho de hoje é uma continuação do Evangelho da semana passada. O Evangelho da escolha dos 12 e depois do envio para a missão. Aqui os apóstolos, os discípulos voltam da missão, contam para Jesus tudo o que aconteceu, narram até felizes, porque os sinais acompanharam aquilo que eles fizeram, e Jesus, sabendo da missão desses discípulos, dos apóstolos, Jesus diz: agora vamos dar uma descansada. Jesus que vai com seus apóstolos para um lugar de descanso, porque ele sabe que os seus discípulos, seus apóstolos, tiveram uma missão bastante árdua. Visitaram tantos lugares. E esses discípulos, esses apóstolos, precisavam realmente num lugar de descanso. Porque, meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós caímos no quê? No ativismo. De fazer as coisas, de produzir as coisas. E não tiramos um tempo para descansar. Então Jesus tinha essa consciência. Os seus discípulos, os apóstolos, foram chamados para continuar a missão de Jesus, a anunciar o reino, mas tinham que ter um descanso. O próprio texto fala que era tanta gente chegando e saindo, que eles não tinham tempo nem de comer. Ninguém suporta uma missão dessa forma. A grande tentação é achar que nós temos que fazer tudo de uma vez por todas, como se tudo isso dependesse de nós. Meu irmão, minha irmã, isso não depende de nós. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que realmente nos dispor a falar do amor de Deus. Mas é o Espírito Santo que age. Então nós temos que tomar muito cuidado para não cairmos no ativismo religioso, e depois nos cansarmos, nos decepcionarmos com Deus, com a igreja, com as coisas, e aí abandonar.
Então Jesus, sabendo disso, levou os seus discípulos para um lugar deserto, sem as pessoas, para descansar. Para estar mais perto de Jesus. É preciso também que nós estejamos perto de Jesus para fazer a experiência com Ele. Precisamos experimentar. O que é fazer a experiência com Jesus? Estar perto. Quantas pessoas até conhecem Jesus Cristo, sabem muito sobre Jesus, conseguem dar uma aula sobre cristologia, só que não fizeram a experiência com Jesus. Estar perto de Jesus. E como nós ficamos perto de Jesus? Rezando, na oração. É preciso tirar um tempo do nosso dia. Nós que hoje, meu irmão, minha irmã, vivemos no mundo do frenesi, da correria, de fazer as coisas, porque o mundo que nós vivemos, a sociedade que nós vivemos, principalmente no mundo ocidental, é um mundo do produzir, de fazer as coisas. Então as pessoas precisam produzir, porque só assim nós vamos conseguir sobreviver nesse mundo capitalista, onde as pessoas são valorizadas pelo que elas produzem. E aí transmitimos isso também para a vida com Deus. Mas é preciso parar, é preciso estar com Jesus. Ah, mas eu não tenho tempo, eu não consigo. É porque nós não nos organizamos. Nós não nos organizamos. Quando a gente se organiza, a gente pode estar com Jesus, para experimentar o seu amor, para experimentar a sua graça, para estar perto. Assim como Jesus fez. Tinha uma multidão que precisava ser cuidada, ser zelada, mas Jesus precisava cuidar dos seus discípulos, dos seus apóstolos, para que eles depois pudessem cuidar também dos outros. Então nós precisamos também cuidar de nós, para depois cuidar dos outros. E o texto continua dizendo que depois essa multidão foi atrás de Jesus. E Jesus chegando, quando ele chega, eles de barco, a multidão a pé, como era um lago, eles percorreram a pé para chegar do outro lado. E Jesus olha para aquela multidão e vê que eles eram como ovelhas sem pastor. E por que essas multidão foram atrás de Jesus? Porque sabiam que Jesus podia oferecer para eles alguma coisa. Não na dimensão material, não, mas principalmente para saciar a fome de Deus que eles tinham. Meu irmão, minha irmã, hoje o mundo tem uma sede de Deus muito grande. Por isso que há esse frenesi de experimentar as coisas muitas vezes, de buscar respostas a tantas situações que estamos vivendo. Claro que a verdadeira resposta nós só encontramos em Deus, mas porque o homem, o ser humano, quer respostas. E realmente nós vemos uma sociedade como um rebanho sem pastor. E aí, se não tem o pastor que cuida das ovelhas, as ovelhas ficam perdidas. Vai para qualquer lugar, experimenta qualquer coisa. Então nós também precisamos ter o mesmo sentimento de Jesus. Olhar para essa multidão e ver que eles estão precisando de um pastor. Que cuida, que zela. Quantas pessoas machucadas, feridas. E onde essas pessoas vão buscar este consolo? Em nós, igreja. E mais uma vez, quando eu falo igreja, não estou dizendo a nível de instituição, de espaço físico, mas igreja, nós, pessoas. Quantas pessoas que perderam seus entes queridos,
que sofrem, que estão desolados, angustiados. E nós precisamos ter essa presença de Deus. Precisamos ajudar essas pessoas a terem uma segurança. Não que nós vamos dar respostas, porque meu irmão, minha irmã, muitas situações das nossas vidas que nos acontecem não tem respostas. A igreja não tem respostas para tudo. Não temos. Ninguém tem. Cuidado com as respostas imediatas. Ou pessoas que respondem a tudo. Não, tem certas situações que a gente não tem o que responder. Mas o que nós temos que fazer? Acolher. E muitas vezes as pessoas não estão querendo respostas, as pessoas querem ser acolhidas, consoladas, querem ser tratadas com dignidade. Isso faz toda a diferença, serem escutadas. Só escutar a pessoa, só ela se sentir que alguém a está escutando, faz uma grande diferença. Então, meu irmão, minha irmã, olha quanta coisa nós podemos fazer. Talvez você pode, aí na sua casa, com seu vizinho, com alguém da sua família, no seu trabalho, tirar um tempo para escutar alguém. Escutar. Dar a solidariedade, estar perto. É o que muitas vezes nós fazemos, quando nós vamos escutar, a gente já quer achar que tem que dar uma resposta. Não, eu digo, meu Deus, eu escutei, mas eu não tenho respostas. Que bom que não temos respostas. Nós não somos deuses, nunca vamos ser. O que nós precisamos fazer é escutar. Ver esse rebanho que está aí muitas vezes, como eu já disse, sem pastor, ovelhas sem pastor. Então é o momento, meu irmão, minha irmã, de nós, que somos chamados a sermos esses discípulos e discípulas, fazer que o reino de Deus chegue a este lugar. Essa preocupação nossa, essa tem que ser a minha preocupação, a sua, a nossa preocupação com o reino de Deus. Ajudar as pessoas a experimentarem este amor de Deus. Ajudar as pessoas a perceber que Deus não os abandonou. Deus continua derramando a sua graça. Deus continua derramando a sua bondade, a sua misericórdia. Mas a gente precisa assumir isso. Na nossa vida nós precisamos assumir esta força de Deus, esta graça de Deus. Nós precisamos assumir que Deus cuida das suas ovelhas. Deus não nos abandonou. Deus não é aquele que está lá no alto, olhando para a humanidade, porque dizendo, eu já fiz tudo, eu já preparei tudo, eu criei um mundo muito belo, muito organizado, muito estruturado, já mandei o meu filho Jesus, já deixei tudo pronto, agora eu não interfiro em mais nada, é vocês que vão ter que se virar. Não, nosso Deus não é assim. Nosso Deus olha para nós, nosso Deus está perto de nós, mesmo que aparentemente Ele não está. E realmente meu irmão e minha irmã querem passar isso para nós. O mundo está um caos, Deus nos abandonou. Não, Deus nunca nos abandonou. Deus continua conosco. Deus continua olhando para nós. Parece que esse mundo de tanta violência, de tanto descaso com o outro, que também são filhos de Deus, parece que o mal está vencendo. Parece que o mal está dominando o mundo. Mas meu irmão, minha irmã, como diz o nosso Papa Emérito Bento XVI, ele diz assim: o bem continua vencendo,
Só que ele não faz barulho. O mal sim, o mal faz o barulho. Como o bem não faz, parece que o bem não está agindo, mas o bem está vencendo, porque o bem é o próprio Deus. Então nós estamos com Deus e nós somos mais que vencedores. Você é mais que vencedor. Deus é o nosso pastor que nos conduz e que vai nos mostrando por onde nós temos que chegar. O salmo desse domingo fala sobre isso. O Senhor é o pastor que nos conduz e não nos falta coisa alguma. Que o Senhor possa abençoar você, abençoar a sua casa e abençoar também a sua família. Que pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, São José e Santo Agostinho, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.